Vamos falar de Rossi, né? Rossi pode ganhar a oportunidade, né? Lá em setembro. Mais precisamente no jogo do dia 13 de setembro, que é quando o Flamengo enfrenta o Atlético Paranaense, né? E aí, né, o Maracanã vai tá sendo ali, vai estar fechado, né, para reparo, todo mundo sabe. E o Flamengo vai mandar essa partida, inclusive, né, no estádio Kleber Andrade. E o Matheus Cunha, no dia 11, ou seja, 2 dias antes, ele tem um compromisso com a seleção olímpica, né, lá em Marrocos, né? Ou seja, vai estar muito longe. E esse, enfim, pode ser o momento de oportunidade, né, para o Rossi, enfim, estrear. Né? Eu acho até muito. Eu acho que ele já deveria ter estreado, poderia ter realizado outros jogos e a gente não viu. Vou inverter aqui a ordem aqui, ó. Mestre Nasa, Rossi. Rossi, tá ansioso para ver Rossi em campo? 11 de setembro. Aliás, 11 não, dia 13. 11 de setembro o Matheus Cunha entra em campo pela seleção olímpica, né? E aí, no dia 13, a gente tem aí o jogo do Flamengo. E, claro, o Matheus Cunha não vai estar junto com o Flamengo. Sinceramente, eu estou ansioso para ver o Flamengo com uma nova direção. Lamentavelmente, a gente não fica empolgado. A gente, claro, torce para o Flamengo sob todos os aspectos, sob todos os tempos, né? Sobre todas as vitórias, lágrimas e dificuldades. Mas você vê, a gente tem 33 jogos, né? 33 jogos à frente do senhor Sampaoli, e hoje ninguém sabe qual é o time titular do Flamengo. Nem a gente que acompanha o Flamengo diariamente. A gente não é capaz de falar, não, time titular é esse aqui. Porque ele insiste com alguns jogadores, não coloca outros, e a gente vai sobrevivendo, né? O Flamengo vai sobrevivendo no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil chega no final, e o Petit falou uma coisa que é realmente muito verdadeira, contra um time que sabe jogar. Hoje estava perdendo de 2-0 da LDU, lá na altitude, o pau comendo, e aí, de repente, os caras acham um gol no finalzinho do jogo. E eu, sinceramente, estava torcendo para o São Paulo por causa do trabalho do Dorival. E aí eles estão vivos para o próximo jogo, que vai ser semana que vem. Então, agora a gente vai ver a atuação do Rossi, que poderia já ter jogado. Né? A gente teve alguns jogos que não tinha uma... Não vou dizer importância, porque todos os jogos tiveram a sua importância, a sua devida importância. Mas alguns jogos a gente já poderia ter utilizado o Rossi. A gente poderia ter utilizado também, vou falar de novo, o Rodrigo Caio. Né? A gente poderia ter utilizado os meninos da base, que sentam no banco e já têm alguma vivência com o time titular. Então, ele mexe em algumas peças, insiste em outras que a gente já viu que não deu liga. E eu acho assim, claro que você não vai pegar o cara e deixar o cara para sempre no banco, até porque você desvaloriza o atleta, mas isso ele faz com o Rodrigo Caio e faz com o Pablo. E eu acho que se nós temos o aval do departamento médico, não tem sentido, e eu não consigo enxergar o Rodrigo Caio pior que o Davi Luiz. Respeito o Davi Luiz, mas ele jogou algumas partidas pelo Flamengo que não tinha a menor condição de estar em campo. E eu acho muito estranho, não posso afirmar, porque a gente não vê, mas eu acho muito estranho e não acredito, particularmente, que o Rodrigo Caio estivesse pior que o Davi Luiz. Mas quem o contratou já sabia que ele é assim, né? E a gente está pagando um preço. O Flamengo hoje cata alguns cacos em função da teimosia e da personalidade do nosso técnico. E
a temporada para o Flamengo, para qualquer time, é exatamente igual prova. Quando você estuda, né? Aí você dá aquele migué em casa. Pô, não, mãe, estudei pra caramba. Pô, legal. A mãe tá vendo o moleque lá, pô, debruçado no livro, tá no computador, pá, olhando, anotando, e o moleque tá jogando o tempo todo. Quando chega na hora da prova, meu irmão, ali é o martelo. Ali a gente vai saber se o cara estudou ou não. Porque não adianta ele, pô, eu não dei muita atenção para essa matéria. Ué, mas você tava lá, você estudava 8 horas, você estava no quarto, e aí a gente vê, né, os jogos decisivos. Eu ainda não consegui digerir a eliminação contra o Olímpia, com todo respeito à história do Olímpia, mas o orçamento do Olímpia, o salário de todos os jogadores do Olímpia, se pegar 2 jogadores do Flamengo, paga. E aí, Nazário, mas o salário não entra em campo. Não entra. Mas é inadmissível você ter uma estrutura do tamanho do Flamengo perder para um time como o do Olímpia e da maneira que foi. Porque a derrota não é o problema. O problema é o modus operandi. Mas vamos ver o que vai acontecer com o nosso querido Rossi. A gente tem notícia que é um bom goleiro e tal, né? Mas até agora a gente não conseguiu observar ele em campo. Vamos ver o que vai acontecer. Torço para que ele faça uma boa estreia e que seja uma peça importante em 2024, porque 2023 está indo para o sal já. O goleiro Rossi, né, foi contratado pelo Flamengo, né, o goleiro do Boca Juniors, conhecido na Argentina como goleiro das defesas impossíveis. Saiu do Boca, né? O Boca fez aquela pirraça com o Flamengo, podendo se apresentar antes. Olha como é que são as coisas e às vezes o destino conspira. De repente, se o Rossi tivesse chegado no momento que foi contratado, de repente, né, o menino, o Matheus Cunha, de repente não teria tido chance de ser o titular. E de repente você ter um goleiro com mais experiência numa Copa Libertadores, de repente faz toda a diferença, né? Eu estou falando que o Flamengo de repente não seria eliminado, mas é um caso a pensar, né? E a gente pensa de várias formas. Então ele vai lá para o time da Arábia, eu não sei como foi a dedicação dele lá, porque ele já estava contratado pelo Flamengo. Então como é que fica na tua cabeça você trabalhando numa empresa já contratada pela outra, né? Será que ele não foi lá para passear, para dar um olhar, comprar umas coisas, né? Então a gente não sabe, porque lá ele ficou no banco. Então, na minha opinião, o Flamengo fez um jogo aí com o time todo reserva. Eu acho que ele poderia ter entrado naquele jogo ali e a gente já conseguir sentir como tá o Rossi, né? Eu li alguma matéria que o Flamengo estava preparando ele, porque ele não chegou com o preparo físico ideal para estrear. Então, estou na expectativa desse goleiro. Espero que seja um grande goleiro. Na minha opinião, 2024 vem aí, como o Nazário falou, e eu vou falar um negócio para você. Eu não dispensaria nem o Santos. Eu ficaria com os 3 goleiros para 2024. O Flamengo tem que montar uma baita base com 3 goleiros experientes. Hoje, o Matheus Cunha já ganha uma experiência. O Santos, podem falar o que quiser do Santos, mas o Santos está pago. Um goleiro que chegou aqui num momento muito difícil dos nossos goleiros. Ele foi lá, fechou o gol. O Flamengo foi campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores com ele. É bom a gente lembrar disso. E outra, né? Com o Vitor Pereira, todo mundo foi mal. Todo mundo foi mal. O planejamento do Flamengo foi jogado no lixo. Por que não a má fase do Santos não pode estar ligado a isso também? Então eu gostaria de ver o Santos de novo, gostaria que o Santos tivesse também uma outra chance para ver também se o Santos se recuperou. Aí sim, Flamengo com o Rossi, com o Santos e com o Matheus Cunha, eu acho que estaria muito bem servido de goleiro, né? E o Flamengo aí já planejando o seu 2024. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo.
do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras.